Seja bem-vindo a Horrolândia. Sangue, morte e gore. Muito bem, minha gente, estamos de volta com mais um Horrolândia, o podcast de terror aqui mensal do Horrorcast, toda segunda e sexta-feira do mês. E hoje, meus queridos, para falar sobre esse filme, esse lançamento, sim, nós vamos falar sobre Nós, ou Us, né, o novo filme aí do Jordan Peele. E para falar aqui sobre esse filme, eu chamei a minha amiga Aline Pagotto aqui do Horrorcast e também do Noir com Elas, que tá aqui, criou coragem para ver filme de terror. Fala aí, minha querida. Aê! Tamo aí, gente, ó, enfrentando meu medo, hein? Quem sabe agora não vira um amante de terror. Só que não. Nunca é tarde. Exato, não, exato. Não é. Mas tem que ir aos poucos, tem que ser em doses homeopáticas. Isso né? aí, isso aí. Já assisti Corra, olha só, assisti Corra, passei por ele. Assisti Us. Assisti o da sereia, olha só que bacana. Só não pode ter tubarão, o restante tá de boa. Exato. A Aline que assistiu primeiro que eu o filme falou assim: você vai gravar sobre nós? Vai gravar sobre nós? Foi sobre nós dois? Nós dois vamos gravar sobre... Foi. Aí vamos gravar. A Aline tá aqui. Foi isso sempre mesmo. aqui no ar com elas também, uma vez no mês, né, Aline? Aqui no Eurocast. Sim, tamo aí. Toda última sexta-feira do mês, o No Ar com Elas tá aí, marcando presença. E é bacana, porque a gente traz a mulher em foco. E aí, a gente tá aí, eu e a Rafaela Storm, lá do EitaCast. A gente tem esse projetinho bacana. Exato. E eu tenho outro projeto agora, William. Tenho outro projeto. Posso falar? Pode falar. Posso fazer um javazinho? Pode falar. Agora a gente... Agora ela tá nos YouTube. Agora eu virei youtuber. Agora eu e mais dois colegas do trabalho, a gente tem um canal do YouTube também sobre cinema, que é o Que Tem Pra Ver. A gente fala lá sobre dicas de cinema, sobre vários temas. A gente não entende nada sobre o assunto, mas a gente tenta falar. Todos nós. Então confere lá. O YouTube é basicamente isso que a gente faz mesmo. Exatamente, é por aí. Podcast também, não foge disso não. A gente não entende nada, mas estamos aí falando pra quem também não entende, então isso é que importa. E dá tudo certo no final. É igual o Cleiton, não, mas a gente não entende nada não. A gente não entende. O Cleiton tá certíssimo. Ai, maravilhoso. E pra falar sobre esse filme também, eu chamei minha amiga ali lá do Central Pandora, do Jogo Velho, TV de Tuba, também tá nas internet, tá nos podcasts, tá no YouTube, que é minha querida Sora. Tudo bom, Sora? Aê. Tudo bom, muito obrigada pelo convite. Tá sendo ótimo ter sido convidada para falar desse filme, porque eu saí do cinema, assim, encantada e querendo falar, teorizar. Então, é ótimo poder participar desse podcast. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho, tem o Central Pandora. A gente tem o site centralpandora.com.br. Temos também um canal no YouTube. É só procurar lá no YouTube Central Pandora. Quem gosta de nostalgia, faço parte do podcast Jogo Velho, lá do site Jogo Velho. E também do TV de Tubo, que é um nosso segundo podcast, que é sobre programas de TV, nostalgia em geral, né? Brincadeiras de criança. Tem de tudo um pouco lá. Exato. O programa mais recente agora eu participei. A gente falou sobre filmes que nos fizeram gargalhar. Sim. E foi muito divertido falar sobre esse filme, lembrar dos filmes. Cara, foi um filme mais louco do que o outro. Muito bom. Então visita lá, galera. Legal. E vamos aqui falar sobre esse filme. E que filme, meus amigos. Que filme, porque assim como a Sora falou, é um filme que faz a gente pensar. A gente sai do cinema, a gente vê as pessoas tentando interpretar o que cada um falou, entendeu? Aí um interpretou de uma forma, outro interpretou de outra, daí fica aí, começa as discussões, assim, no caso, cada um tendo teorias, e um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, e tal, e isso pra mim, isso é uma das grandes alegrias que o cinema pode proporcionar pra gente, que é essa coisa de você discutir múltiplas possibilidades que um filme apresenta e tal. Eu acho isso muito bacana quando um filme acontece. E esse filme é um desses filmes, cara. Se você está procurando um filme
de terror, daquele terrorzão brabo mesmo, assim, gore, essas coisas assim. Não, esse filme não é desse tipo, tá? É um filme que ele é um pouco mais complexo, eu vou dizer que ele testa os limites de um filme de terror, tudo que um filme de terror pode ser, ele aborda tal. Então nós vamos falar aqui sobre esse filme, vai ter spoilers, tá? Vai ter spoiler, então se você não assistiu, corre pra ver, depois volta aqui. E se você já assistiu e ficou com a cabeça bugada igual a gente, vem com a gente que a gente vai tentar entender aqui. Cada um interpreta de uma forma. O que a gente vai falar aqui é o que nós interpretamos sobre o filme Nós. e vamos lá. Nós falaremos sobre nós, né? Nós mesmos. Tá? E no filme nós temos ali uma família que eles decidem passar um final de semana, vai pra uma casa de praia, descansar, curtir e tal. E eles viajam, o casal vai com os 2 filhos e começam a aproveitar o local de praia e tal, aquela coisa toda. Mas logo depois chega um grupo misterioso, chega uma outra família, ataca eles para pegar eles como refém. E começa o terror do filme, porque a família que está atacando eles são eles mesmos, é uma cópia deles, né? E o filme já começa ali, como é que eu posso dizer? Aquele início do filme é o ponto de partida para tudo que eu parecia que eu tava sentindo quando comecei a ver o filme. Aquele iniciozinho ali, mostra lá em 1986, 86 ou 85, se eu não me engano. 86, né, no parque. É 86, né? Isso, que ela tá com o pai, que é a garotinha, tá com o pai no parque, eles estão brincando lá e tal. O pai tá se divertindo mais do que a própria filha e a esposa e tal, e ela se afasta um pouco do pai e começa a andar pelo parque e entra num brinquedo lá um pouco mais afastado, que tem um negócio de descubra você mesmo, né? Tem um lance assim no brinquedo. Sim. Encontre a você mesmo, que é aquele brinquedo, o lance dos espelhos e tudo. E ela começa... você acha que é o reflexo dela que ela tá vendo, mas não é. É uma outra criança, uma cópia dela e tal. E dali começa o trauma da garota, que ela fica em choque. Depois, mais na frente, a gente vai ver que não foi um choque que ela entrou em choque, mas ela fica em choque ali, e aí muda a vida dela. E essa garota já é a Adelaide, né? A personagem principal ali, interpretada pela Lupita Nyong'o. Então, esse início, ele tem algumas coisas, assim, que vão ser extremamente importantes pro filme, né? Inicialmente parece que é só, a menina tá no parque andando e se perde dos pais e acontece alguma coisa que ela fica traumatizada, mas já sem citar spoilers, porque a gente vai deixar os spoilers mais pra frente, tem uns pontos aí bem interessantes. Primeiro, é justamente a camiseta. Se quiser atacar spoiler, já pode atacar spoiler já foi avisado, já pode... Se já quiser ir pro plot twist do filme, porque eu fiz esse filme. Só vou, porque eu quero deixar pra melhor parte, né? Pra depois falar tudo na ordem. Mas primeiro a escolha da camiseta que a menina faz, que parece que é um negócio normal, e depois você vai ver que, pelo menos pra mim, teve uma influência muito grande no que vai acontecer pros eventos futuros. E outra coisa é justamente esse brinquedo que ela entra, né? Que tem aquele lance dos espelhos, o assovio, é como se fosse um brinquedo com temática de nativo norte-americano, né? Contando lendas lá dos nativos. E o que eu acho interessante é que ela começa a assoviar para se localizar, para conseguir sair de lá, né? Exato. E os nativos americanos diziam que quando você assovia durante a noite, você atrai maus espíritos. Ah, é? E Olha aí. Quem viu o filme sabe o que acontece ali quando ela começa a assoviar, né? Cara, nada nesse filme tá ali à toa, tá gratuitamente. Nada. Cada detalhezinho que é falado no filme, que é visto, por exemplo, o lance da camisa. Agora o assovio, essa do assovio eu não sabia, já é mais uma coisa. O lance da camisa, que é a camisa do Michael Jackson, do clipe, do Thriller, né? Isso. Do clipe do Michael Jackson. Então, tudo isso tem alguma coisa que vai portar lá na frente, entendeu? Tem o lance logo na abertura, aquele coelho branco, ali aquela cena ali, parece que não tem nada a ver, né? Parece que aquela cena ali, tipo, ela tá aleatória, desses coelhos aparecendo. E demora, exato, cara. É uma introdução tão demorada que você fica, ai, que saco.
você não podia passar pra próxima cena? Mas eu já fiquei assim, sentido, quando começou, né? a câmera vai abrindo, quando a câmera vai abrindo mostrando os coelhos, e eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, isso não tá à toa aí. Não, com certeza não. A primeira coisa que me vem na cabeça quando vem lance de coelho, que eu lembro, é batata. É Alice no País das Maravilhas. Eu pensei a mesma coisa. Que é... Eu tive a mesma impressão. Siga o coelho branco, né? Tem aquela coisa de coelho branco. Tem muito disso, tem essa referência aí. Não é à toa também que tem um coelho branco na história. Entendeu? Que é aquela coisa de seguir o coelho branco, de entrar num buraco e ela ir parar num outro mundo. E no caso da Alice, ela fica naquela coisa. Será que o mundo onde ela estava era o mundo real? O mundo real onde ela foi parar? Que mundo é esse onde ela está agora? Que é diferente, as pessoas são diferentes e tal. Então tem um pouquinho disso também. Não é à toa que botaram um coelho branco na história. Sim. O filme, na verdade, tem várias referências, né? Então, assim, tem referências a outros filmes também. Eu acho que é um filme que, assim, logo no início, você não dá nada por ele. Mas é um filme perturbador o tempo inteiro. Porque ele mexe com a tua cabeça o tempo inteiro, sabe? Porque eu acho que a maior lição dele é dizer que nós mesmos somos nossos inimigos, sabe? Então, assim, a todo momento ele te provoca, sabe? Tem umas cenas que, assim, em vários momentos eu me identifiquei, sabe? Então eu fiquei, pô, eu fazia isso quando eu era criança, sabe? E criança é um ser do mal, cara, é impressionante. Criança é impressionante, cara. Faz alguma coisa pra sacanear, faz alguma coisa pra perturbar, faz alguma coisa pra encher o saco, entendeu? Mas é um filme bem legal, assim, tem uma temática interessante que eu imaginei que seria bom, pelo outro trabalho, né, que o diretor fez, né, em Corra. Então eu já fui com a cabeça aberta pra assistir esse filme. Também só assisti porque eu sabia que não era terrorzão. Vamos confessar. Mas valeu a pena assistir. Eu confesso que eu fiquei meio assim, sem saber se eu tinha gostado ou não do filme. Eu confesso que eu fiquei meio assim, caraca, cara. Porque você vai assistir o filme e você fica assim, o que tá acontecendo? O filme inteiro, o filme não me assustou. O filme não me deu susto, o filme não me deixou com medo, né? Aquele terror de dar medo. Ele me deixou tenso. Porque eu queria saber o que tá acontecendo. Entendeu? Esse foi o sentimento que eu fiquei. Caraca, o que tá acontecendo, cara? Que é isso, velho? Entendeu? Pô, vem uma família igual, exatamente igual a eles e tal, pra pegar de refém. E começa... O que eles querem? O que eles são, cara? Caraca, meu Deus do céu. E você fica tentando pescar o que tá acontecendo, né? Aí depois quando aparece... Aí eu falei... A primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, esse filme tá falando de alguma coisa sobre o psicológico deles, eles estão pirando, entendeu? Aquela família não tá ali, são eles mesmos que estão enlouquecendo. Eu cheguei a pensar que era alguma coisa desse tipo. Só que aí depois aquela família vizinha, os amigos do cara lá, que são uma família de brancos lá, que aparece também a cópia deles lá e matam eles. Eu falei, caraca, que é isso? Quando essa outra família aparece, você fica totalmente, caramba, não era nada que eu tava pensando. Tu fica, como assim, cara? Aí volta a estaca zero, entendeu? Aí tem um lance que teve até um ouvinte nosso que comentou lá no grupo do Telegram, falou que incomodou ele um pouquinho, que o filme ele tem alguns momentos engraçados demais. Eu confesso que no início do filme dá pra ser... Não achei, não. O filme tem alguns momentos engraçados no início, tal, mas depois que a família aparece, tem alguns momentos que eu acho que fica meio fora do tom, algumas piadinhas, algumas olhadas que os personagens... Por exemplo, quando o cara, o pai lá, ele conseguiu brigar com a cópia dele, conseguiu matar a cópia dele. Aí a menininha, a filha dele, já tinha matado uma garota, o irmão dela já tinha matado, todo mundo já tinha matado alguém. Aí quando eles estavam entrando no carro pra poder ir embora, tentar fugir, eles ficam meio que discutindo quem matou mais. É uma cena meio ela ficou... Aquilo ali foi desnecessário. É verdade. Ficou meio engraçado, ficou meio fora do tom. Tipo, não, eu matei 2, então tanto que eu falei, caraca, como assim, cara? Entendeu? E tipo, antes disso, a família toda branca lá, dos brancos, estavam mortos no chão da sala, e eles sentaram na mesa, e eles estavam vendo o que iam fazer, de boa, com o garotinho, a filha sentada, com o corpo estirado no chão, com sangue jorrando. Eu falei,
Caraca, velho. Aí eu pensei, eles piraram. São eles que estão matando mesmo e eles piraram a cabeça. Eu falei, pô, mas é a família... a cópia do que apareceu ali. Cara. E eu fiquei totalmente confuso, cara. Eu fiquei, cara, o que tá acontecendo, cara? Isso me deixou bastante louco, assim, em certos momentos. Acho que isso, em parte, vem um pouco da base do Jordan Peele, né? Porque o Jordan Peele é um cara que veio da comédia. Isso. Ele começou na Mad TV, depois ele teve aquele canal com o Keegan Case, né? E os filmes dele sempre tiveram essa influência, tanto que o próprio Corra, ele também tem muito de comédia inserido no terror, né? Isso, o Corra tem. Na verdade, o que acontece? Eu não vi essa comédia toda. Tudo bem, tem algumas coisinhas de vez em quando. Essa cena que você falou, assim, realmente... não é uma comédia, é que são uns momentos um pouco fora do tom. Entendeu? Tipo assim, uma família que acabou de passar por que eles passaram não ia estar agindo daquela forma. Não, entendeu? Quanto mais que tinha uma lá na frente deles que a qualquer momento poderia sair correndo e tentar matá-los, né? Então, assim, tipo, entra no carro e sai daí, né? Mais ou menos assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que os sustos, eles são bem orquestrados. Isso sim. Sabe? Não é uma coisa clichê que você já tá acostumado a ver. Tipo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não! Te surpreende. E por mais que tenham esses tons meio fora, né, como você falou, os sustos compensam. Entende? Sustos entre aspas, né? Porque não dá aquele susto, assim. Eu tomei um só, e mesmo assim, tipo, acho que foi muito rápido, assim. Mas é o tipo de filme que, se você for observar, tem umas cenas, por exemplo, a cena da invasão à casa, que a família do mal vai lá matar a família do bem, entre aspas. Cara, quando eles começam a deferir os golpes, tipo, você fica, caraca, o que tá acontecendo? Tipo, você não tá acostumado a ver aquilo, entendeu? No máximo que você vê isso é lá no Sexta-feira 13 ou qualquer coisa parecida, assim, sabe? Porque é serial killer mesmo. Agora, eu fiquei chocada com isso, tá? Tipo, o cara já chegando, deferindo golpe no outro, matando e tal, aquela história toda assim, caraca, eu tapei o olho na hora. Você pensa que vai ser aquele filme de invasão normal, né? Não, tipo não um é. padrão que a família... Eles ficam só torturando. Não, já pau já foi quebrando, já começaram a brigar. Não demorou muito, ficou mano a mano, cada um com um. A menina correu, o cara conseguiu se livrar do outro lá, foi pro barco. E daqui a pouco ela conseguiu fugir. Eles conseguiram sair de lá e foram pra outra família. Eu falei, caraca, isso tipo, sei lá, meia hora de filme. Justamente, esse filme, ele já te engana desde o trailer, né? Porque quando eu vi o trailer, eu realmente jurava que era um filme de invasão domiciliar. Uhum. Só que eu pensei, invasão domiciliar com doppelganger, vamos ver, porque isso aí parece uma coisa relativamente interessante. Vamos ver o rumo que isso aí vai tomar. Aí o filme começa, parece mesmo que vai ser uma invasão domiciliar, só que de repente ele toma um rumo que ele vai parar num apocalipse. Exato. Literalmente, né, cara? Agora, assim, uma coisa que eu achei, assim, não sei se a gente já pode entrar nisso, William, mas eu achei que a Lupita, ela não tava tão bem nesse papel. Que eu isso? Não sei, cara, sério, não achei. Eu achei que ela carrega o filme. Pra mim, ela carrega o filme. Porque, olha só, tem a cena em que ela tá como a sombra, legal. Ali eu aceitei de boa. Mas a parte que ela tá como a mãe da família, como a Adelaide, sei lá, cara, eu achei ela tão apática. Eu não sei, eu acho ela como sombra tava mais legal, entendeu? Não sei, eu posso estar errada. Enfim, é uma impressão que eu tive. Eu achei que tá legal porque, tipo assim, ela como a Adelaide, né, como a mãe da família ali e tal, ela é uma pessoa que... Vamos entrar logo no plot e o twist do filme e vamos falar sobre o que interessa. Sobre o que interessa. Eles aqui estão enrolando, né? Tipo, vai, fala. Porque que acontece? É aquele lance que quando chega no final do filme, você descobre, né, que é o grande plot twist do filme, que a mãe da família, na verdade, ela é a cópia que roubou a vida da outra, né? Quando aquela cena do início, quando elas vão no parque lá, aquela coisa toda, que ela encontra uma cópia dela dentro do brinquedo lá dos espelhos, a cópia dela leva ela pra dentro, lá pro subterrâneo lá, e deixa ela presa lá, e ela assume
o lugar da menina. Então ela viveu. Tanto que no início, quando mostra os flashbacks mostrando ela quando ela era criança, que ela não falava mais nada e tal, aí os pais estavam querendo saber, a mulher fala que ela pode estar com trauma por causa do que ela sofreu, aquela coisa toda e tal. Mas não, é porque era outra menina ali, era a cópia, que não sabia falar. Ela não falava porque ela não sabia falar, ela começou uma vida nova. Então, essa cópia, essa bendita cópia, ela é uma cópia tipo Sombra. A original foi pro subsolo e a original que tava vindo atacar a família. Não, ok, isso aí eu entendi. Mas a questão é, ela era uma cópia Sombra, ou ela era uma cópia do tipo geneticamente cópia? Isso, vamos chegar lá. Vamos chegar nessa parte aí. Por que acontece? Aí o lance da interpretação dela, da Lupita. Ela tava fazendo uma personagem que ela não tinha uma vida, que ela veio, não sabia nem falar e tudo, ela só vivia na sombra de outra pessoa, veio, assumiu aquela vida e tal, e tá sempre com aquele medo, aquela preocupação de que a menina, no caso que era na verdade a original, viria atrás dela, viria tomar a vida dela de volta, aquela coisa toda, por causa daquele trauma de infância. Ela cresceu assim, por causa das terapias que ela fez quando ela era criança, ela chegou a acreditar que ela era a original, que ela não era a cópia, entendeu? Por causa do que ela passou na infância. Ela estava acreditando, ela já tinha acreditado nisso, entendeu? Por isso que eu acho que a atuação dela estava até boa, levando em consideração isso. E na versão lá, Evil, lá, com a roupa vermelha lá, ela vem como querendo tomar a vida dela de volta que foi roubada. Entendeu? Aí vem o lance das cópias. O que são as cópias? Eu posso só falar uma coisa sobre isso rapidinho, sobre o que você estava comentando, antes de você entrar no lance das cópias? Que um pouco dessa introversão dela, a gente vê até um pouco na cena da praia, quando aquela amiga tá puxando conversa com ela, aí ela toda monossilábica, assim, a mulher estranha, né? Aí ela fala, é que eu não sou muito de conversar. Acho que é justamente por causa desse problema que ela teve, né, psicológico, por conta do que aconteceu, dessa troca que teve de vida. Exato, porque ela não sabia falar, ela não falava, as sombras não falam, entendeu? Tanto que quando vem... Elas grunem, né, na verdade. E isso, tanto que quando vem a família atacar ali, a personagem, a cópia que é interpretada pela Lupita, ela fala porque ela já sabia falar quando ela era criança, entendeu? Só que ela ficou tanto tempo vivendo com tantos anos vivendo com o pessoal que não falava, que a voz dela estava atrofiando, ela estava praticamente perdendo a voz, entendeu? E os outros só grunhiam, só fazia esse som assim, entendeu? Aí agora, o que são aquelas cópias? Porque no filme tem duas formas de interpretar isso aí, né? Que é até a forma que é levar, se for puxar pro lado da ficção científica e se for puxar pro lado sobrenatural, né? Porque no filme ela fala que fizeram cópias, né? Tipo como se fossem clones, não é isso que ela fala no filme? Isso. Como se eles fossem clones e tal. Mas essa parte eu fiquei, mas e aí? Abandonaram os clones lá? Quem fez o clone? Como assim? Era um local debaixo de um parque, abandonado ali de qualquer jeito e tal, né? E se for levar pro lado da ficção científica, pra mim não fica legal não, cara. Fica com muito furo de roteiro, tipo, onde é que eles arrumaram tesoura? Onde é que arrumaram aquela roupa vermelha? Entendeu? Da onde é que saiu aqueles coelhos? Os coelhos não acabavam, entendeu? Estou 30 anos comendo coelho, tava só os coelhos se reproduzindo. O que os coelhos se alimentavam de quê? Pelo que ela diz, foi um projeto do governo, né, de criar esses acorrentados, e o local que eles viviam não era só ali embaixo do parque. Na verdade, até fala no início do filme que tinha corredores embaixo das cidades que ninguém sabia para que serviam. E esses corredores eram justamente onde esses acorrentados viviam. E de alguma forma eles eram fadados a repetir tudo que a pessoa que estava na superfície estava fazendo. Porque eles fizeram um clone das pessoas, né? Eles só clonavam o corpo, mas não conseguiam clonar a alma, né? Então, no caso, a alma era uma só. Então eles ficavam meio que fadados a viver a mesma coisa por causa disso, né? Mas isso é muito estranho, cara. Continua sendo um furo, porque como vai criar um clone de cada um? Sabe? De cada ser humano, né? É muito estranho, sabe? Tem uma hora que a garotinha fala alguma coisa, a filha dela dentro do carro fala alguma coisa sobre... Eu não lembro o que ela fala. Ela fala sobre alguma coisa que o governo faz... Não sei, eu não lembro o que é. Eu lembro que ela faz um comentário mas meio teoria da conspiração. Isso, assim, só né? que passou tão batido que eu não gravei isso, cara. O que ela falou? Ela comenta alguma coisa. Eu tenho certeza que o que ela comenta encaixa com isso. Entendeu? Que ela fala alguma coisa sobre teoria da conspiração que as pessoas não dão ideia. Mas ainda assim, fica muito estranho, sabe?
cada pessoa ter sabe? Tipo, ia ser muito trabalho que o governo ia ter e muito gasto de dinheiro. Cara, exato. Entende? Então, pra quê? A que ponto? Seria muito mais prático se fosse tipo aquele filme A Ilha com a Scarlett Johansson e esse aí. E seria muito mais prático fazer aquilo. Você paga lá pra ter o seu clone, pra se de repente algum órgão seu, né, ter problema, você pegar e fazer o transplante. Beleza. Exato. Mas agora, tipo, ia ser muito investimento pra quê? Entende? Eu achei muito furado isso aí. Na verdade, eu acho que, assim, o longa, ele foi muito ambicioso, sabe? Em alguns momentos, o Jordan Peele, ele dirigiu bem o filme, com certeza, só que ele não se preocupou só com assustar. Ele quis trazer uma crítica à sociedade, meio que forçar essa junção de peças, entende? Deixar um clima mais horrorizado e ao mesmo tempo sensibilizado. Só que eu acho que foi tão pouco tempo pra ele explicar tudo isso. Tipo, 2 horas de filme, mesmo assim, sabe? Tendo que mostrar cada parte bem explicadinha, que ficou tanto furo que era desnecessário. Era mais fácil ele focar só no horror e, sabe? Ou então só no suspense, que seria muito mais prático. Mas vamos lá, o furo fica furo no roteiro, se a gente analisando o filme sem ver as metáforas, as camadas dele, tá? Só como um filme de terror, tal, aquela coisa. O furo fica se a gente for levar pro lado da ficção. Se a gente for levar pro lado do sobrenatural como algo sobrenatural, não fica furo não, cara. Entendeu? Não fica furo não. Se for levar em consideração que eles realmente eram, assim, a dualidade daquelas pessoas, né? Mostrando que todos nós temos um lado ruim, ou que é o nosso oposto, pelo menos. Exato, ou algo sobrenatural, ou demônios, ou o que seria o inferno, né? Os nossos demônios viverem embaixo, tal. Se levar pra esse lado assim, aí você vê que o filme fica totalmente amarrado, porque é uma coisa que não precisa explicar. É só seres ali e tal, e ela que o espírito, o demônio lá trocou de vida com ela, entendeu? Por que acontece? Ela decide, como ela era a única que sabia falar e tal, então ela prepara com os acorrentados lá, né, com o pessoal, pra poder vir a Tony, e que aquilo que a Sora falou, vira praticamente um apocalipse o filme. É literalmente um apocalipse. E no filme, tá, fala muito sobre... toda hora aparece Jeremias 11:11, né? Jeremias 11:11. E isso também não tá à toa, cara. Não tá à toa. Que o que tá escrito em Jeremias 11:11 é uma palavra que diz... Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Esse texto, por si só, já deixa explicado, né? Que vai vir um mal sobre eles, que eles não poderão escapar, vão clamar e não vão conseguir ajuda, vão se ferrar de qualquer jeito, que é o que acontece no filme. Entendeu? Praticamente morre geral, cara. Os acorrentados lá conseguem... praticamente matar todo mundo, eles fazem aquela corrente lá, praticamente dominando tudo. Se você pegar o contexto do porquê tá escrito isso em Jeremias, é aquilo que eu falei. Não foi à toa Jordan Peele escolher essa passagem, cara, da Bíblia. Poderia escolher várias outras passagens que falam isso. Mas nessa passagem, é uma passagem que o profeta fala isso pros judeus da época lá, porque eles ficavam adorando falsos ídolos, eles estavam levando o povo à miséria, entendeu? Ao fim de Jerusalém, é uma mensagem que Deus fala, cara, vai vir um mal sobre vocês, que vocês não vão escapar. Então é justamente sobre isso que o filme fala, até a mensagem que o Jordan Peele passa é sobre uma crítica social sobre esse lado de... Isso é o que eu interpretei, tá, gente? Vamos lá. Sim, mas tá certo. Foi o que eu interpretei também. Entendeu? Sobre a questão da crítica social que a Aline falou, sobre o desfavorecido, uma pessoa... os negros, ou os pobres, ou no caso aqui pode até encaixar os imigrantes também, cara, pode estar falando de imigração também, o povo Eu acho que na verdade são os nativos, sabe por quê? Porque o filme ele tem um pouco dessa coisa da tipo, o desaparecimento da cultura nativa americana. Eu acho que ele fez isso de uma forma muito legal. No início, quando tem lá aquele brinquedo dos espelhos, ele é totalmente com temática de cultura nativa americana, né? Tem coisa de... como se fossem uns xamãs, uma coisa assim. Sim. E se depois, quando ela já volta na praia com a família, anos depois, o brinquedo é com a mesma temática, né? Encontra esse mesmo,
Só que aí já veio com uma coisa europeia, já tem uma temática de bosque de Merlin, não é mais nativo americano. Olha aí, eu não me atentei a isso não. Tem um pouco disso aí. Então, isso me leva a pensar que ele estava falando da cultura nativa americana. Faz sentido, que até o nome do filme em inglês é US, né? É a sigla de Estados Unidos, né? Sim. US. United States, né? Sem contar aquele diálogo que tem, né? Que ela fala, vocês são o quê? E ela fala, nós somos americanos. Exato. Ela tem uma parte que ela fala isso. Fazendo pesquisa, eu encontrei aqui uma fala do diretor a respeito disso aí. Ele fala sobre a questão do plot twist, que o filme é sobre um monstro que há em você. É sobre nós, olhando para nós mesmos como indivíduos e como um grupo. A protagonista do filme é uma substituta para o público. Então parecia que no final das contas, eu não estava sendo justo com o meu tema central. Se eu não revelasse que nós fomos o cara mal nesse filme, nós não seguimos o vilão. Eu digo vilão levemente, porque eu acho que há muitas experiências no filme e eu acho que muitas pessoas passam por uma questão do que é o bem e o mal. Então ambas as personagens são amáveis e aterrorizantes, com base nas vidas que elas levaram, elas apenas inverteram os caminhos. Foi essa fala do Jordan Peele. Exato. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Eu li em algum lugar que ele fala sobre isso, que os americanos têm mania de temer uma ameaça externa, sim, né? Sim. No caso, assim, o povo em si, enquanto deveria temer a eles próprios, né? Exato. Sim. Ele tem muito dessas camadas, assim, de interpretação. Por exemplo, essa do lance do indígena, eu não peguei, entendeu? Da questão do nativo, né, do americano nativo. Eu peguei muito sobre a alusão de imigração, de lance de... Tem tanto até o lance do muro, né, que eles fazem praticamente um muro, com aquela corrente. Fazem uma corrente, entendeu? Toda essa treta que tem aí com o Trump e tal. E no final meio que parece, não sei se você reparou, parece que eles estão fugindo pro México. Tipo, a câmera vai acompanhando assim. Ela fala pra eles fugirem pro México. Isso. Ela mesma fala. Então, tá vendo? Aí o marido dela até fala assim, nós vamos fugir pra quê? Se a gente vai fugir, eles vão atrás da gente, você tá maluca? Vamos ficar aqui e vamos enfrentar. Aí ela pega e fala, não, a gente não vai enfrentar, a gente vai pro México. Arrumem as coisas, crianças. Aí elas começam a olhar pra cara dela, tipo, mãe, você tá ficando doida. Sensacional. E tem essa coisa também do bem e do mal, né? Que o próprio Jordan Peele comentou. Tipo, a Adelaide, o tempo todo, a Red, né? Que é aquela acorrentada, o tempo todo você acha que ela é uma pessoa ruim. Né? Ela é uma mulher louca que chegou querendo matar a família e tudo mais. E depois você descobre que, na verdade, ela é vítima, né? Porque, na verdade, ela era a Adelaide e ela foi condenada a uma vida que não era dela e libertou aquelas pessoas. Ela fez aquele movimento pra libertar aquelas pessoas que estavam acorrentadas ali debaixo da terra. Isso não significa que aquelas pessoas eram ruins, elas foram praticamente condicionadas a serem ruins. Exato, elas vivem presas daquele jeito. É aquilo assim, aquelas pessoas nunca iriam sair dali se elas não soubessem ter uma vida lá fora. A Adelaide sabia que existia uma vida lá fora. Entendeu? É até meio aquele bagulho da caverna de Platão, né? Que o pessoal fala sobre os acorrentados tá lá e não sabe que existe um mundo lá fora. Aí um deles sai e consegue, que vem querer levar eles e tal. Tem um pouco disso. E esse lance que falou sobre, por exemplo, ela perdeu a vida dela. Ela era criança, ela passou a viver a sombra, né? E a outra ficou vivendo tudo dela. E ela teve que dar à luz a duas crianças e ela fala assim, veio esse cara e colou com ela e daqui a pouco ela teve uma filha, daqui a pouco teve um outro filho e tal, tipo assim, tudo que ela não queria, ela foi forçada a viver aquilo e tal, aquela coisa toda. Isso a parte que ela fala isso também é muito sinistra, muito sinistra. Tanto que ela fala, né, que com o tempo eles começaram a perceber que eu era diferente, e ela era justamente diferente porque ela era uma pessoa que tinha vivido algo além do que aqueles outros acorrentados. Mas uma coisa que me incomodou, na verdade, foi o seguinte. Em algum momento, a
Aquela cena que ela chega e coloca a mão no rosto, assim, fica olhando pra outra, cara, aquilo me deu um medo. Falei, vai acontecer alguma merda agora, cara. Que ela fala, se acorrenta aí na mesa. Mas enfim. E aí ela começa a comentar e dizer que eles são cópias, né? E, teoricamente, cópias que faziam o que eles faziam, né? Tanto que você vê numa cena que o Jason, o garotinho, ele começa a fazer movimentos para que a sombra dele faça igual, que ele vai se afastando para trás e aí ele entra no fogo, né? Só que só os dois faziam esses movimentos iguais. Os outros não faziam. Isso. Sabe? Então, assim, por quê? O que tinha de diferente nesses daí que não faziam igual? Só os dois que tinham essa conexão. O que fazia os dois ter essa conexão? Sabe? Isso eu fiquei me questionando o tempo inteiro. Não era para os outros também fazerem isso? É como se fosse a dança, né? Não é? Por exemplo, se você levanta o braço, o outro vai levantar também? Eu acho que, na verdade, foi tipo o garoto entender isso, né? O garoto entender isso, que ele tem esse poder, de repente, de só conseguir ele que sacou isso? Movimentar os outros, sei lá. É realmente uma parada que pode ficou no ar, não ficou? Ficou no ar. Entendeu? Tanto que tem até uma cena bacana delas lutando no final, na sala lá, tipo uma escola. E o lance com o balé, que elas... Caraca, é muito maneiro aquela cena. A trilha sonora desse filme... Sensacional essa cena. Isso, e a trilha sonora desse filme arrebenta, cara. É cor de louco. Cara, muito boa. Ó, uma cena que eu acho que foi... Essa foi engraçada, eu acho que foi bem colocado. Foi aquela família a mulher lourinha lá, com as duas filhas e tal. Eles moravam numa casa um pouco... Uma casa um pouco... Essa moça fez o Handmaid's Tale. Você lembra dela? Isso, sim, é isso. Aí eles são muito mais bem sucedidos em questão de financeiramente falando e tal. E quando eles são atacados pelas cópias deles, eles têm um lance de comando de voz na casa, de acender luz, de mandar tocar música e tal. Aí manda tocar, o cara tinha mandado tocar a música e tal. Aí quando a mulher tinha sido atacada, que ela tava no chão caída, ela fala com a casa, né? Tipo, fala o nome da... Com a inteligência artificial. Eu não lembro, não sei se é Ofélia, alguma coisa assim que ela fala. Ofélia, aí para a música, aí parou a música, tipo, ela se arrastando porque tinha tomado a pancada, tava sangrando. Aí ela fala, chama a polícia. Aí toca a inteligência artificial, né, que não é inteligente, tocou a música Fuck the Police. Caraca, cara, eu ri muito dessa cena, cara. Como assim, minha senhora? Tipo, era pra senhora ser inteligente agora, né? Então, cara, assim... eu ri demais nessa cena, cara. Caraca, cara, eu não aguentei, cara. Essa foi uma piada que foi bem inteligente, foi bem colocada, né? Eu vi, não, aí foi... E a música fica tocando. Tecnicamente, foi uma coisa trágica e cômica, né? Cara, foi muito engraçado essa cena, cara, muito bom. Mas vamos lá, o lance da camisa, Sora, da camisa do Thriller. Você entendeu a mesma coisa que eu entendi, a referência com o olhar dela pro filho? Não. O que eu interpretei foi outra coisa. Diga que você entende. Na verdade, isso pode ter tido uma influência na roupa que os acorrentados usavam. Porque eu fiquei curiosa que os acorrentados eles usavam uma roupa vermelha e uma luva em uma mão só. Olha, quase mesmo. na casa o de Michael papel, Jackson, né? Na época do Thriller, era a marca registrada dele, aquela roupinha vermelha, e depois do acidente ele passou a usar a luva em uma mão só. Isso influencia uma outra coisa também, porque ela tinha assistido na televisão o lance lá que realmente aconteceu nos Estados Unidos, o negócio das pessoas darem as mãos pro um protesto que teve contra a fome na época, que foi mó fiasco aquilo, foi mó hipocrisia do caramba, e ela viu isso na televisão, tanto que influenciou no final todo mundo dar as mãos, né? Eles dando as mãos porque ela viu isso. De repente, essa história que ela contou de clones, essas coisas assim e tudo, pode ter sido teoria da conspiração que ela ouviu quando ela era criança. Sim. E ela achou que era verdade e ela achou que aquilo ali era isso. Entendeu? A gente, provavelmente, eu li em algum lugar que o Jordan Peele deve abordar esse universo ainda mais pra frente. Talvez ele fale sobre isso em algum outro filme, tipo contando outra família, ou continuação, explicando mais sobre isso, não sei. Mas será que vai virar tipo uma noite de crime? Porque vai ficar banalizado o tema. Pois é.
Pois é. Eu acho que não deveria ter continuação, não. É um filme que ele começa redondinho, ele tem todo o desenvolvimento e ele acaba certinho, entendeu? Então, assim, tipo, não precisava ter continuação ali. Mas, enfim, vamos ver. O lance do Thriller que eu peguei foi que no Thriller tem os zumbis, né? Michael Jackson lá dançando, aquela coisa toda. E ela vem, e no final, quando ela vai ser pega, ele vem, estende a mão pra ela, pega ela e tal. E era tipo um sonho, ela pode ficar tranquila, tudo tranquilo. Aí ele abraça ela, você tá segura tal, que foi tudo um sonho, nada daquilo aconteceu. E quando ele tá indo embora, ele olha pra trás e o olho dele acende, né? Fica aquele amarelo e tal. Que tipo, que eu realmente peguei essa referência. ele era a criatura, isso aí. entendeu? Então, foi isso. A sim. personagem da Lupita Nyong'o olhando pro filho dela e ele percebendo que ela, o filho dela percebeu que ela que era a cópia. É verdade. E aí eu fiz essa referência de Thriller que nem você fez. Isso, aí é Quando porque o ela Michael foi e deu um Jackson vira sorrisinho. E olha, aí eu pensei que era exatamente isso aí. Essa foi a referência do clipe que eu peguei. Isso E aí eu associei com o menino depois quando ele baixa a máscara. Entendeu? Cara, é muito doido, cara. É muito doido. Muito bom, filme. cara. Ah, meu Deus. Muita coisa. É muita Caraca, coisa, cara. Muita coisa. Minha cabeça bugou. É muita Verdade. coisa nesse filme, cara. Muita referência. Muito bom, cara. Foi muito bom falar desse filme. Estão dizendo que o Jordan Peele ele vai ser um próximo John Carpenter do terror. Próximo, ele é o Jordan Peele. Acabou. Vai ser referência. Você entendeu o que eu quis Ele é dizer? muito bom com suspense. Ele tem umas sacadas muito boas, cara. Eu já fui assistir o filme na expectativa de que seria bom justamente por conta da experiência de Corra, que eu gostei demais, inclusive. E aí eu fui, assim, de olho fechado, falei, vamos assistir, porque eu sabia já que não ia ser um terrorzão. E aí eu não me arrependi, cara. Eu já tava com uma boa expectativa pro filme e não me arrependi. É um filme bem legal mesmo. Só não dá pra ficar assistindo com a família, né? Porque, tipo, não é um filme família. Eu achei o filme bem perturbador. É um filmaço. Sim. Muito bom. É, sim, com certeza. Sabe o que lembrou muito também, William? A pegada de Twilight Zone. Além da imaginação. Sim, total. Sim. Não é? Tem Total. um pouco, assim, tipo, do suspense e tal. Tipo, o que vai acontecer no final. E quando você pega e vê aquela reviravolta... Cara, muito Twilight Zone. Tá isso, tendo cara. a versão Dá até vontade de nova Não é à agora toa com que ele, com o Jordan Peele isso que eu ia apresentando. falar. Ah, Ele é? é produtor e host. Eu tenho que ver, Nossa, eu vou que ver. chique. Vou ver. Tem que... Eu Já gostava... saiu 2 episódios já, ó. Top. Eu não assisti ainda não, vou assistir isso aí. Eu gostava com o Forrest Whitaker. Então, agora Ele tem era massa. com ele, com o Jordan Os Peele. episódios eram bem legais. Gente, valiosão, vocês duas aí arrasaram. Arrasaram. Muito bom falar desse filme, cara. Muito bom mesmo, gostei. Obrigada. Foi bom ver o filme e agora foi bom falar sobre esse filme. Tá, mais uma vez, procura lá a Sora no Jogo Velho, TV de tubo. Como é que é o Pandora? Central Pandora. Central Pandora, isso. Central Pandora. E a Aline tá aqui, gente já sabe, o RuiCast, no ar com elas. E qual é o nome do canal lá, Aline? O que tem pra ver. O que tem pra ver. Nós, vai assistir. Nós. Sim. Mês que vem tem Cemitério Maldito. Olha aí. Esse aí é outro, hein? É outro. Fechou, gente. Valeuzão. Obrigado por vocês terem vindo aí. E até a próxima, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima, galera. Beijo. Você ouviu o Rolândia. Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br. E volte sempre. O Rolândia te espera.